Tudo bem, estamos de volta aqui com o nosso Pode Mais Fenix, ao vivo aqui direto do Parque Exposições de Alencar Ataíde, tendo a honra de receber aqui o empresário Hernandes Ferreira. Muito obrigado pela sua participação, Hernandes. Muito obrigado você, Rafael, e toda a equipe aqui da Rede Mais, né, por esse convite. É muito importante a gente estar aqui conversando um pouco e tratando aí sobre o comércio e também sobre a Fenix. Falar desse movimento tão importante, né? Mais uma edição aqui na feira. Já há quantos anos na feira, Batata? Esse ano vai para 25 anos que a gente participa da feira, né? A feira, Rafael, foi um divisor de águas para a gente, porque a gente tinha empresa e a gente estava num local assim, de quando a gente tinha montado a loja, que não tinha tanta visibilidade a rua, né? E a gente era muito conhecido já com o trabalho de vendas externas que a gente fazia na loja. E aí a gente teve a oportunidade, o convite para participar da Fenix. Aí nós montamos o primeiro stand da Fenix e aí a nossa loja ficou bem mais conhecida. Então foi uma grande vantagem para a gente ser reconhecida a marca. Então foi um divisor de águas da empresa para ela ter essa visibilidade, afinal de contas, muitas visitas, muitos contatos, né? Sim, sim. A partir daí a gente já tinha uma rede de contato, mas a gente aumentou muito mais a rede de contato nossa, porque a feira tem uma característica da informalidade, né? Então você fica muito à vontade, você conversa com pessoas novas, muitas pessoas conhecem o produto e acaba trocando ideias, né? E tendo feedback do seu trabalho, com sugestões do que você pode fazer de melhor. E a feira nos ajudou muito a crescer como empresa e também crescer nossa equipe. Bom, Trajeto Móveis completou aí neste mês de setembro de 2023 31 anos já de história, Hernandes. Como manter uma empresa com tanta credibilidade, com tanto nome ao longo de tanto tempo? Tem muita... É uma equipe, né, que faz tudo isso, mas você como líder que faz a coisa acontecer com certeza. Sim, sim. A empresa, eu falo que assim, nós temos duas marcas. Nós temos a marca CPF, que é o nosso nome, e a marca CNPJ, que é o nome da empresa, né? Então, uma não anda separada da outra. Então, a gente tem que cuidar muito bem do nome, porque o nome é a nossa marca. E ela é construída. E a Trajeto, ela foi construída em 31 anos. Então, primeiro, tem que ter um bom alicerce, você tem que ter uma base muito bem feita. Assim, pela nossa história, o que eu posso contar e contribuir aqui com a emissora e com as pessoas que nos assistem é o seguinte: para nós o importante foi ter uma visão de médio e longo prazo, de construir tijolo a tijolo, com cuidado, formar uma credibilidade, trabalhar com alguns preceitos muito importantes, né, com honestidade, sempre procurando entregar o que a gente oferta, né? Porque a gente que está no comércio, a gente tem uma promessa de compra e venda. E todo mundo que vai no seu negócio, que ele vai comprar, ele compra um desejo, ele compra um sonho. E quando você compra, a venda só termina só depois da entrega e depois da pessoa experimentar, principalmente o nosso produto. Então, se a gente não pensar desde o começo da venda até o pós-venda, a gente não tem essa solidez. E foi dessa forma que a gente construiu a Trajeto. A nossa maior preocupação é com o nosso nome e também com o zelo com o cliente satisfeito. E isso que a gente tem conquistado a esses longos anos que a gente está aí de empresa. A gente pode até ter problemas na empresa, mas a solução vem em primeiro lugar. Nós estamos prontos para solucionar. A gente procura trabalhar, Rafael, com produtos exclusivos, produtos que são de credibilidade, produtos que são inovadores, e a gente tem essa preocupação. E todo o nosso time trabalha com esse objetivo: trabalhar, encantar o cliente, atender bem, para que a gente tenha uma relação duradoura. Porque quando você faz uma venda, e você, igual a gente tem hoje na empresa, a gente tem clientes que tem 31 anos com a gente, tem desde o início, já comprou avô, já comprou pai, já comprou filho, né, já comprou neto. Então a gente tem essa história, então a gente ainda zela muito por isso.
E a turma nova que trabalha com a gente tem colocado isso na cabeça deles. Coloca no eixo, né? O cliente é a coisa mais importante que a gente tem. Tá vendo? Dica aí pra você que né, tá fazendo, às vezes tá desmotivado, né, fazendo um trabalho meia boca na empresa. Viu aí, né? Duas marcas, o CNPJ e o CPF. E o CPF. Né, que a gente precisa cuidar. Dica importante aqui do Hernandes. E um não anda separado do outro, né? Então, se o seu CPF não é bom, o seu CNPJ não vai ser bom. Se o seu CNPJ não é bom, seu CPF também não vai ser. Então, a gente tem que cuidar das duas marcas. Bom, agora falar um pouquinho sobre o portfólio da Trajeto Móveis, que eu conheço há muitos anos, né? Agora você ainda que ainda acho difícil, mas para quem ainda não sabe, qual é a linha hoje que a Trajeto Móveis trabalha, né? Móveis de muita qualidade, de excelência. A gente está aqui no nosso cenário, né, experimentando essa excelência, mas conta um pouquinho pra gente. O nosso principal objetivo, que a gente foi pegando ao longo dos tempos, Rafael, é que o nosso propósito é montar ambientes. E ambientes motivacionais, ambientes ergonômicos, ambientes que tenha requinte, que tenha conforto, bom gosto. Porque o móvel, a gente mesmo vendendo ele separado, todo cliente que compra com a gente, ele vai e compra o complemento. Ele compra a cadeira, depois ele compra a mesa, ele compra o armário, ele compra uma cadeira para compor. Então a gente monta toda a linha de móveis de escritório, mas a gente é especialista em montagem, ou seja, comercial, ou corporativa, ou de profissional liberal, ou de empresas, ou instituições públicas. Então, aonde que tem uma montagem, e a gente acaba também entrando na casa dos nossos clientes, porque a gente não tem só a cara do escritório. A gente tem hoje o home office, que desde a pandemia, toda casa tem aquele escritório lá que você trabalha, que você estuda, que você leva aquele seu trabalho. Você separa, você tem uma mesa de trabalho, você tem uma cadeira, você tem um estante. E aí a gente tem alguns produtos que compõem, alguns nichos, alguns armários, algumas poltronas de decoração. Então isso tem sido a nossa base, né? É isso que a gente tem trabalhado o tempo todo. E nessa pandemia muita gente se viu assim, pô, vou ter que trabalhar em casa, mas não tem estrutura para trabalhar, nenhuma mesa, né? E isso é onde entra também a questão da ergonomia, né? A pessoa precisava ou trabalhar ou estudar num local adequado, numa cadeira com qualidade. Antes, o que acontecia nas residências? O grande aliado para a pessoa trabalhar em casa era a cadeira da copa ou da cozinha. Ele pegava e colocava, porque ele fazia um trabalho rápido. Mas veio a pandemia e o tempo de duração de trabalho era maior, então vinha a dor nas costas, vinha a dor nas pernas. E aí o usuário sentiu a necessidade que realmente ele tinha que se profissionalizar em casa, usar um móvel adequado. E aí entra a Trajeto. Nós somos especialistas nisso. Nós somos especialistas em cadeira. A gente trabalha com cadeiras certificadas, aprovadas pelo Ministério do Trabalho, né, pela ABNT. A gente tem laudos de ergonomista da Associação Brasileira de Ergonomia. E todo cliente que a gente vende uma cadeira, a cadeira torna-se uma peça única e uma peça de ciúmes, que ele não aceita que outra pessoa trabalhe com a cadeira dele ou que use a cadeira dele. Olha, eu posso testemunhar aqui, porque sou parceiro de muitos anos e cliente da Trajeto, e graças a uma cadeira, né, que nós adquirimos lá na Trajeto, eu estou conseguindo trabalhar com mais qualidade, com ergonomia, né, com eficiência, estou editando mais e estou ganhando mais dinheiro graças a Trajeto Móveis, porque dá vontade de trabalhar numa cadeira ergonômica e com qualidade. É impressionante isso, né, Hernandes? A eficiência. Bom ouvir seu depoimento, porque a nossa expectativa é essa, Rafael. É que cada cliente nosso seja um aliado, né? E seja um multiplicador do trabalho que a gente faz. E a gente realmente sabe disso, que assim, eu hoje, tanto em casa e no trabalho, eu não tive mais problema de coluna, né? Eu tenho até um leve problema de coluna que eu tenho, mas eu faço academia e sento na cadeira adequada e no colchão adequado. Então praticamente eu não sinto o que poderia agravar, porque eu faço um trabalho de previdência.
Ótima. Ó, ergonomia, eficiência, competência. A gente quer parabenizar pelo trabalho da Trajeto Móveis. Agora, antes, né, de finalizar, Batata, e a gente chama Batata porque tem um carinho muito grande. Depois, na próxima, você vai contar um pouquinho sobre essa história desse apelido, viu? Tranquilo. Mas, pra gente fechar aqui nossa entrevista, participação na Fenix, o que as pessoas vão poder conhecer lá no stand? Ó, esse ano, já tem vários anos que a gente só traz na Fenix só lançamentos. Nós temos vários lançamentos esse ano. Temos lançamentos de linha de plataforma de trabalho para quem trabalha nas empresas. Nós temos linhas de cadeiras exclusivas, ergonômicas, que a gente trouxe para a feira. Trouxemos uma linha muito especial de alguns puffs, mas uns puffs realmente que eles trazem tanto para a empresa e também para algumas residências. Aqueles puffs que ele traz uma descompressão, ele traz um ambiente decorativo e que você fica muito à vontade, sabe? Trouxemos uma coisa maravilhosa, que é a tendência hoje, sabe o que é, Rafael? Porque a cadeira hoje é toda regulável, mas hoje a gente está aqui na feira com a mesa regulável. Olha. A mesa é regulável, eletrônica. Você toca nela, você está trabalhando sentado, então você regula, você pode ficar em pé e ela sobe e ela regula para você trabalhar em pé. Então, qual a vantagem disso? Hoje as pessoas, é recomendado, hoje até através da medicina mesmo, de você ter tempos de você trabalhar em pé, você aliviar as tensões. Então, para quem trabalha dessa forma, você regula a mesa, fica um pouco em pé, depois você volta com a mesa, né? Então, está sendo uma novidade. Nós já temos várias empresas aqui em Montes Claros que estão usando essa mesa e também residência. Porque a gente tem algumas pessoas que têm um biotipo maior e às vezes ele tem dificuldade de conseguir uma mesa que ela tem um padrão de 75 centímetros de altura. Então ele pode adequar de acordo com sua altura, sabe? Então, muito bacana, vale a pena ir lá no nosso stand conhecer muitas novidades e ainda concorrer a uma linda cadeira, lançamento. A cadeira Ion da Cavalete, toda ergonômica, tanto encosto como assento, regula até em 6 posições o encosto. E quem preencher lá pode concorrer e ganhar essa cadeira. E já vou preencher e visitar o stand. Batata, muito obrigado, né, pela sua participação em entrevista aqui no nosso Pode Mais Fenix. Reforça pra gente o telefone e o endereço da Trajeto. Trajeto Móveis, Avenida Francisco Sá, 139, no centro, bem ali próximo à Catedral. Temos mais 2 unidades, uma em Janaúba e uma em Vitória da Conquista. E lembrar, os melhores passam por aqui. Sempre os melhores passam por aqui. Obrigado pela parceria, viu? Obrigado a vocês mais uma vez. Record TV. E a gente agradece mais uma vez a entrevista. E nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso podcast. A nossa última entrevista da noite, tá bom? É rapidinho, a gente volta já já. Obrigado, Hernandes. Obrigado a vocês. Trajeto.